Olá, eu sou a psicóloga Lilian Félix, aqui do canal Com Você Psicologia. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma ideia. Você tem algum problema de estimação? Pense um pouquinho a respeito, acompanhe comigo o vídeo, curta e compartilhe, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Sabe aquela pessoa que você encontra, começa a conversar e sempre volta com a mesma história? Tá sempre ali remoendo o mesmo problema, sempre reclamando das mesmas coisas. Ah, que o meu trabalho é assim. Ah, que o meu marido é assado. Ah, que fulano de tal sempre faz isso comigo e não sei o quê. Sempre está reclamando da mesma coisa. O assunto não muda, é só esse. É tão cansativo, não é? Pois é. E você, já parou para pensar se você também não tem um problema de estimação? É isso mesmo, é problema de estimação, porque a pessoa elege aquele problema como algo tão importante na vida e ela carrega aquele problema com ela para todo lado. Eu vou para a escola, eu tô com esse problema na cabeça. Eu vou para o trabalho, eu tô com esse problema na cabeça. Eu vou cuidar da casa, eu estou com esse problema na cabeça. Eu vou cozinhar, eu tô com esse problema na cabeça. Eu vou fazer qualquer atividade, inclusive meu lazer, eu estou com esse problema na cabeça a todo momento. Parece que eu fico ali cuidando, fazendo carinho no problema para que ele cresça, porque eu não sei fazer outra coisa a não ser prestar atenção no problema. Isso é um grande problema. Pois é, muita gente faz isso. Elege um problema e fica ali em torno dele, cuidando. Parece que a pessoa realmente não sabe fazer outra coisa na vida, mas a não ser cuidar do problema. Parece que ela acha que tem que ficar administrando aquilo. E algumas pessoas têm uma postura estranha, parece que pegam o problema e colocam embaixo do braço ou embaixo de um tapete, para não ver, não ter que resolver, não ter que tomar uma atitude, uma decisão, mas não abandonam o problema não. Tá ali guardadinha numa caixinha e sempre com eles, perto deles, dando alguma atenção. Então, esses são os problemas de estimação que muita gente tem. Inclusive, eu quero te pedir para parar e analisar. Pausa o vídeo aí e pensa. Você tem algum problema que já te acompanha há algum tempo, meses, anos? Você já reparou se às vezes quando você resolve um problema, logo em seguida você elege outro problema e começa a ficar ali ruminando e só pensa naquilo, até resolver aquele e aí depois elege um outro problema? Então, reflita se você tem algum problema que você vem carregando com você e se você não toma atitude, não resolve aquele problema, não quer eliminar o problema. Muitas vezes falta o interesse, a motivação de resolver o problema. E aí às vezes é preciso mesmo terapia para entender qual a função desse problema na vida da pessoa. Por que ela não consegue tomar uma atitude, não consegue resolver, não consegue sair do problema, viver sem o problema? Às vezes a gente precisa fazer um acompanhamento terapêutico, né, para poder entender o que está por trás dessa atitude. Mas comece você aí refletindo se você tem algum problema desse tipo, que você vem carregando com você. Por exemplo, o meu trabalho é muito chato e eu só sei reclamar do meu trabalho, só sei pensar que aquele trabalho é muito ruim e tal, mas há quanto tempo você está nesse trabalho? Qual atitude você tem tomado para poder mudar de trabalho ou para tentar mudar o ambiente de trabalho? É possível que esse problema que você considera do trabalho seja mudado? Essa situação é passível de resolução? Se sim, o que você está fazendo para mudar isso? Se não, o que você está fazendo para sair dessa situação, dessa condição?
Se você perceber, seja no trabalho, seja na escola, seja nos relacionamentos, se você perceber que existe um problema, que você já convive com ele há algum tempo e que você não vê perspectiva de sair daquilo, de melhorar, daquilo se resolver, então você está vivendo com um problema de estimação e precisa entender o que está por trás desse comportamento. Precisa entender se você já tomou medidas realmente necessárias para fazer a mudança desse problema. Porque às vezes a gente vê o problema com uma magnitude maior do que ele realmente existe. Ou ainda, se o problema é muito grande, eu olho para ele, me assusto, vejo que ele é muito grande, que eu não vou conseguir resolver e eu já desisto. Fico ali paralisada. Mas essa não é a melhor atitude, porque simplesmente deixar de lado ou não tomar atitude nenhuma não vai fazer com que o problema deixe de existir em algum momento. É preciso compartimentar, pegar esse problema, dividir em partes e ir resolvendo parte a parte. E principalmente entender qual é a raiz desse problema. Qual a origem? Como que ele começou? Às vezes eu pego casais, por exemplo, na terapia de casais. E eles estão ali queixando daquele problema. O foco está só no problema e há muito tempo isso vem acontecendo, eu não vejo mais saída, a gente não consegue resolver, a gente não sai desse ponto e o casamento está praticamente acabando. E quando a gente vai fazendo uma retrospectiva, a gente vai tentando entender a origem, a gente percebe que lá na base aconteceu alguma coisa que gerou uma frustração, gerou um estresse entre os dois, gerou algum constrangimento, uma raiva, uma tristeza, uma mágoa, algum sentimento ali por esse primeiro acontecimento. E a partir desse primeiro acontecimento vem uma sucessão de outros acontecimentos que vão se somando e viram uma montanha, uma bola de neve e que a pessoa já acha que não tem mais solução. Mas quando a gente faz a decomposição do problema e a gente consegue entender ali na base o que aconteceu e a gente pega e resolve essa primeira parte, esse início, a gente consegue perdoar o que tem que perdoar, entender as causas, as motivações da outra parte. Quando essa base é solucionada, as outras coisas vão ficando mais fáceis de ser resolvidas e superadas e o problema é então resolvido. Mas é preciso que haja uma postura de enfrentamento, eu preciso querer resolver o problema, é preciso querer eliminar o problema. E aí é preciso mudar essa ótica, essa visão do problema. Eu não posso ver esse problema como algo importante para mim, que é a causa da minha vida, eu só vivo em função disso. Inclusive, tem pacientes que fazem isso com um diagnóstico. Recebem um diagnóstico, por exemplo, eu tenho depressão. E essa depressão se torna o problema da vida da pessoa. Ela não sabe muito bem, ou mesmo que saiba, ela acaba, no meio do diagnóstico, ela esquece, ela se perde da origem da depressão. Por que essa depressão surgiu? Como que foi que ela originou? Quando foi? E essa depressão se torna a causa da vida da pessoa, o seu problema de estimação. Então, eu tenho depressão e tudo é porque eu tenho depressão e eu não faço isso porque eu tenho depressão e não faço aquele outro porque eu tenho depressão. E aí, tudo gira em torno da doença. E a doença passa a ser a causa da vida da pessoa, né? Então, a gente precisa entender isso, conscientizar disso e falar assim, eu tenho esse transtorno, mas o que eu posso fazer com isso? Como que eu lido com isso? Como que eu resolvo isso? E aí muitos pacientes falam, mas já tentei, já fui no médico, já tomei medicação, já fiz terapia e não resolveu. Ok. Quantos médicos você já visitou? Quantas medicações você já tentou? Quantas terapias, quantos psicólogos você já visitou? Quantas abordagens de terapia você já tentou? Quantos livros de psicoeducação sobre a depressão você já leu para se conscientizar? Quantas vezes se esforçou para fazer uma atividade física, mudar a alimentação?
Quanto de você já investiu nesse cenário todo para tentar resolver esse problema realmente? Será que você está querendo de fato resolver esse problema? Eu estou citando um exemplo da depressão, mas isso vale para todas as coisas na nossa vida. A gente não pode simplesmente achar que a causa é uma coisa e tomar uma atitude ali, e na primeira tentativa que não deu certo, eu simplesmente recuo e desisto e penso, isso não tem jeito mais mesmo. Para tudo, para depressão, para transtornos bipolares, toque, transtornos de ansiedade e problemas, situações da nossa vivência cotidiana, um problema de relacionamento, um problema no trabalho, para tudo nós precisamos desenvolver a nossa persistência, a nossa resiliência, a nossa flexibilidade. Então eu queria que alguma coisa fosse assim, mas não é. Como que eu consigo viver com isso da melhor maneira possível? O que eu posso fazer para transformar esse cenário? O que depende de mim e não apenas do outro, de ficar julgando o outro, transferindo a culpa e a responsabilidade para o outro, que é o que acontece muito nos casais. A gente vai para a terapia de casal e só vê dedos apontados, julgamentos, porque ele não faz isso, ele não faz aquilo, porque ele me trata desse jeito. E da mesma forma o homem, porque ela não faz isso, ou ela faz desse jeito, ou eu não gosto disso que ela faz, ela não me trata do jeito que eu mereço, e aí vira um cenário somente de acusações. Quando as pessoas resolvem atacar o problema percebendo a sua contribuição, a sua parcela de contribuição para a existência desse problema, as coisas ficam mais fáceis de resolver, que aí cada um assume o seu papel de resolver o problema. O vídeo de hoje era para propor essa reflexão, para que vocês percebam se existe na vida de vocês algum problema que vocês colocaram no lugar do petzinho. É isso mesmo. Decidam criar pets e não problemas. Decidam ter animais, outras coisas na vida de vocês, coisas boas. Decidam investir a causa da vida de vocês, a motivação da vida de vocês em coisas produtivas, em coisas que te levem para frente. Eu vou ter como causa da minha vida uma formatura no segundo curso que é não sei o quê. E eu vou batalhar por isso, vou correr atrás disso. Eu vou ter como causa da minha vida ajudar crianças assim, ou idosos assim. Decida ter uma causa que tenha a ver com algo bom, algo produtivo, algo que vai acrescentar a sua vida e a vida de alguém. E não mais como causa da sua vida um problema. Entenda que os problemas existem sim, existem na vida de todo mundo. Muitas vezes a gente está vendo os problemas maiores do que eles são e dando mais tempo e mais atenção do que eles realmente deveriam ter. O tempo que um problema deve ocupar na minha vida deve ser o tempo de pensar sobre uma forma de resolver. Se num primeiro momento eu não consigo perceber uma forma de resolver, eu preciso deixar um pouquinho de lado, fazer outras coisas, me dedicar a outras coisas e de tempo em tempo parar para pensar um pouquinho, buscar ajuda, buscar outros pontos de vista, opiniões de pessoas que já vivenciaram aquilo, de especialistas, para que possam me ajudar a resolver. Eu não posso sentar, colocar o problema no colo e ficar só rodeando aquele problema. Enquanto ele não se resolve, eu não faço nada da minha vida porque eu estou vivendo só aquilo. Então, essa postura é a postura de quem adota um problema de estimação. Não faça isso com você. Não perca tempo da sua vida. Só se vive uma vez e o tempo está passando. Não deixe o tempo passar cuidando de um único problema a sua vida toda. Perca o tempo somente necessário para resolver e eliminar o problema. Essa é a minha dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilhem o vídeo com pessoas conhecidas. Não se esqueçam de curtir o vídeo, dar o like aí de vocês para que o canal continue crescendo e alcançando cada vez mais pessoas.
Eu fico por aqui, agradeço pela audiência, um abraço.